aproveitando que você está em pé, façamos a leitura da santa palavra de Deus nesse instante. Glória a Jesus. Ao Senhor seja a glória nesse dia. Aleluia. Nós leremos a santa palavra de Deus e eu gostaria que nós, ao meditarmos nessa palavra, recebêssemos do Senhor aquilo que Ele deseja para o nosso coração aqui nesta noite. Nós leremos o primeiro texto em Romanos 4, versos de 1 a 8, e o segundo texto, o Salmo 32, versos de 1 a 7. Romanos 1, 2 e 3 vai tratar da condenação dos gentios, dos judeus, da humanidade. E Paulo lida com essa ideia de condenação, de justiça, com muita habilidade. Ele corta com força mesmo. E eu espero que a palavra de Deus faça o mesmo em nós aqui hoje. Aleluia. Que ela nos corte cirurgicamente em nome de Jesus. Romanos 4, versos de 1 a 8 diz: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, esse não recompensa como dádiva, mas sim como dívida, porém não ao que trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é contada como justiça. Assim, também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Paulo está citando o texto do Salmo 32, versos de 1 a 7, e nós leremos para nossa meditação também. Salmo 32, versos de 1 a 7, se você quiser abrir, ou pode acompanhar no nosso telão também. Salmo 32, de 1 a 7, começa dizendo: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor e as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti. Há tempo de te poder achar. No transbordar de muitas águas estás, e elas não te chegarão. Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia, e de alegres cantos de livramentos o Senhor me cerca. Aleluia. É extremamente difícil lidar com alguns textos que tratam sobre estar em apuros ou estar em pecados, mesmo estando em um contexto da igreja. Mas nós vamos fazer isso hoje aqui, em nome de Jesus. Vamos lidar com essa história, vamos lidar com esse texto, e Jesus vai nos ajudar. Eu quero pregar por alguns instantes, subordinado ao tema: Eu errei, mas não desisto. Eu errei, mas eu não desisto. Pode se assentar, por favor. A maioria de nós se alegra e ama os salmos mais do que qualquer parte da Bíblia. A maior parte de nós se identifica com a simplicidade dos salmos, com a realidade do texto. Mas existem dois pensamentos que eu quero abrir dizendo a vocês aqui. O primeiro pensamento é que existe uma realidade no livro dos Salmos. A realidade do livro dos Salmos. E a primeira realidade do livro dos Salmos é que Davi tem a coragem de dizer assim, simplesmente: Senhor, mata meus inimigos. Bom, a gente não ora mais assim hoje, né? A gente não ora mais desse jeito. Salmo 56, verso 6, diz assim, ó: Quebra os dentes do perverso, ó Deus, despedaça a mandíbula desses leões. Imagina a gente orando assim no culto de oração. Senhor, coloca piolho nos meus inimigos, deixa careca, Senhor, aquela inimiga. Não, a gente não ora mais assim igual o rei Davi.
Mas Davi tem o Salmo 12, verso 3, olha o que ele diz: que o Senhor corte o lábio dos bajuladores e calhe a língua do arrogante. Meu Deus, calma, Davi. Está parecendo que você está cantando Tem Sabor de Mel? Né? Davi está meio, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. O Salmo 59, verso 13. O Salmo 59, 13 diz: destrói-os na tua ira, extermina-os por completo, e todo mundo saberá que o Senhor reina em Israel. Na realidade dos Salmos, existe ali uma verdade nas falas de Davi, ele está revelando a sua humanidade, dizendo: Senhor, é isso que eu quero que o Senhor faça, porque eu estou nervoso, eu estou irado. E essa realidade, às vezes a gente analisa a vida de quem está orando e, bom, irmãos, nós vamos olhar a vida de Davi aqui e ver se Davi podia estar gritando essas coisas aí: mata o inimigo, quebra todo mundo. Porque aí, além da realidade dos Salmos, eu preciso entender o segundo pensamento, que é a realidade da igreja. Qual que é a realidade da igreja? Bom, hoje em dia a realidade da igreja é que aqui é o último lugar onde eu posso chegar e dizer: gente, eu tenho um problema. Aqui é o último lugar que eu posso chegar e dizer: irmão, eu pequei. E essa é uma realidade assim muito complicada, porque aqui, se a gente olha daqui de cima, todo mundo dignificado e bonito. Aqui todo mundo bem vestido e arrumado. Aqui ninguém pensa besteira não, gente. Aqui ninguém fala a palavra feia. Aqui ninguém fica triste com uma lembrança, né, do passado, da situação que aconteceu. Aqui ninguém chora no banho ou na chuva. Aqui está todo mundo bom da cabeça. Aqui ninguém surta, irmão. Aqui ninguém fica doido. Não, aqui na igreja, imagina. Nós fomos de alguma forma, eu não sei em que ponto da história, condicionados a pensar que uma vez que nós estamos na igreja, todo mundo aqui está em um patamar de pureza e dignificação que o resto do mundo jamais alcançaria. Aí a pergunta que vem na minha cabeça é: imaginem se um de nós aqui conta uma mentira. Imagina se um de nós aqui, irmãos, um dos obreiros, um dos irmãos fica irritado em casa. Imagina, será que acontece uma coisa dessa aqui? Imagina se um dos pastores, obreiros, briga com a esposa e fica chateado com a esposa. Imagina, irmãos, imagina se a gente esquece de pagar uma dívida e fica vai postergando um pouquinho, esqueceu aquele esquecimento. Como é que a gente ficaria diante de tais exposições? Tudo que a Bíblia prova, do começo ao fim, é que Deus sabe lidar com os erros dos seres humanos. Deus sabe lidar com os pecados dos seres humanos. E uma outra coisa que a Bíblia prova para a gente é que, apesar de nós recebermos salvação e nos aproximarmos de Deus, muitas vezes nossa natureza humana se sobressai ao homem dignificado e purificado na salvação. E de vez em quando a gente escorrega. Mas eu vim pregar a você aqui, e o nosso tema é: eu errei, mas eu não desisto. Eu dei uma mancada, aconteceu uma coisa errada, mas eu não desisto. É que em João 1, verso 29, explica para a gente o porquê essa minha garra de ter feito uma coisa errada, mas não desistir. João grita assim, João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu posso ter feito alguma coisa errada, eu posso ter pecado diante de Deus, mas Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E apesar de ser concebido em iniquidade, o Salmo 51, verso 5 diz que: eis que iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós acreditamos que há em Jesus tamanho perdão para libertar qualquer um que tenha pecado. Eu errei, mas eu não desisto. Paulo escreve aos irmãos de Roma uma das cartas mais realistas da história. E o texto que nós lemos está lidando com isso. Não por obras, mas por fé.
dizendo que Abraão não pôde ser justificado por nenhuma obra que fez, senão pela fé que ele teve em Deus. E Paulo traz a prova de que Deus, pela adoção, concede justificação pela fé. No verso 2, o texto diz: por quê? Romanos 4, 2: porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar e não diante de Deus. É por isso que, se um de nós aqui é tão santo, tão puro, tão imaculado, que a gente consegue se dignificar por obra própria, o que a gente vai fazer? Qual que é a minha necessidade de Deus? Será que eu preciso dele para alguma coisa? Não, eu dou conta da minha salvação, eu dou conta da minha santificação. Não, é impossível que nós façamos isso por nossas próprias obras. E então ele usa o rei Davi. Paulo usa Davi para dar aquele exemplo de que existem seres humanos que dão mancada, que erram, mas não desistem. A gente pode ter umas comparações lá entre Davi e Abraão, porque a esposa de Abraão era estéril, Davi teve uma esposa estéril também. Abraão recebeu uma promessa de liderança, Davi recebeu uma promessa de liderança. Davi era adorador de sacrifício, Abraão era adorador de sacrifício. Davi foi tirado de casa para reinar, Abraão foi tirado de casa para poder servir ao propósito que Deus lhe deu. Abraão lutou por sua família, Davi lutou por sua família. Abraão teve um sobrinho que deu trabalho, Davi teve um filho que deu trabalho. Há umas comparações, assim, uns paralelos entre os dois, mas Abraão e Davi são uma representação da nossa humanidade e da nossa espiritualidade. E quando ele menciona Davi diretamente, ele está demonstrando um homem que deixa tanto sua carne quanto o seu espírito aparecerem de maneira muito natural. E a história de Davi registra isso. Se por um lado Davi é um homem segundo o coração de Deus, e eu digo é parecido com o coração de Deus, misericordioso, ele é perdoador. No Salmo 105, verso 1, o próprio Davi diz: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem meus profetas. É o que ele faz, ele poupa a vida de Saul, não toca na vida do ungido. Mas, por outro lado, Davi é meio doido da cabeça, porque Davi aprontou um negócio na sua história que vai revelar o quão maluco esse camarada foi. E eu vou sugerir uma coisa para a gente, irmãos, que Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas é um cara que deu uma mancada feia na vida. É a carne e o espírito. Eu sugiro, irmãos, que nós trazemos para a igreja os dois, a carne e o espírito. Ninguém deixa a carne em casa e vem para a igreja santo e dignificado. Às vezes aqui nossa cabeça está longe, tá? Nós estamos pensando coisas, a gente fica perdido. Aqui. Não há uma dicotomia, nós não somos separados da carne, o espírito fica em um patamar, a carne em outro, está tudo entrelaçado, e nós precisamos aprender a lidar com a carne e com o espírito. É por isso que eu vim pregar a você hoje aqui dizendo: eu errei, mas eu não desisto. O espírito versus a carne lida com uma ideia de o abstrato e o concreto. O espírito versus a carne lida com uma ideia de lógica e sentimento. O espírito versus carne lida com a ideia de matéria morta e matéria viva. Tudo isso está conectado a essa dicotomia, essa distinção. O que é santo e sagrado e aquilo que é imperfeito e impuro, e eles coexistem em nós. Se não é pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus, nós seremos pecadores compulsivos, e o nosso erro vai tomar o nosso ser, e a gente vai desistir. E às vezes eu leio a Bíblia, eu queria que a Bíblia não me batesse tanto. Não sei os senhores, mas quando eu leio a Bíblia, às vezes eu estou na minha fase crítica, e eu leio a palavra de Deus, bate com força, e eu digo: misericórdia, Senhor, vai devagar. E a palavra bate com força, porque o Espírito precisa sobressair sobre a carne. E alguém pode dizer: se você fosse crente de verdade, você não estaria nessa batalha espiritual. É porque eu sou crente que eu estou nessa batalha, porque teve um dia na minha vida que eu não era crente, e eu me rendi ao pecado e ao diabo e aos prazeres, mas hoje eu luto pela graça de Deus. Eu errei, mas eu não desisto. Aleluia, Jesus Cristo. Romanos 7, do 14 ao 15, Paulo diz uma coisa interessante, eu vou ler na NVT. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois eu sou humano escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, eu faço aquilo que eu odeio. E a maldição hereditária do pecado se revela nesse texto. O pecado é uma maldição conectada à minha carne,
ele recebe o apoio dos meus 5 sentidos. Então eu peco quando, através dos meus sensores que me conectam ao mundo, eu cometo pecado, cometo erros. Mas nós podemos voltar a Davi por alguns instantes e de ver que Davi foi alguém que cometeu um erro. Davi cometeu pecado, Davi falhou, Davi errou, porém pela graça de Deus, o erro de Davi foi exposto diante de todo Israel e diante da congregação. E quase 3.000 anos depois, a gente está lendo a história de Davi, contando o que é que Davi aprontou aqui. E não é à toa, porque Deus quer nos ensinar uma lição através da vida de Davi. E a lição que Deus quer ensinar para a gente é: eu errei, aleluia, mas eu não desisto. Eu posso fazer uma pergunta para a gente aqui, muito real, muito sincera. Depois de ler 2 Samuel 11, alguém aqui parou de ler o Salmo de Davi? Eu acho que não, que a gente lê todo o culto. Então por que depois de saber da situação de um irmão, um problema, uma dificuldade, um pecado, um erro, por que a gente apaga o irmão com a borrachinha? Por que a gente fala, fulano, aquilo é um sem vergonha, sem tamanho, aquilo ali, não, rapaz, não, aquele não levanta nunca mais, aquele ali, pagou, acabou o ministério, olha o que ele fez. Deixa eu falar, deixa eu ver, eu vou tentar aqui, com muito esforço, convencer a gente em 2 segundos, para nós parar de ler o Salmo de Davi. Vamos tentar? Nós vamos, aqui acabou, não vamos mais ler o Salmo de Davi. 2 Samuel 11, versos de 2 a 5. Uma tarde, Davi se levantou do leito, andava passeando no palácio real, viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. Eu nunca vi ninguém tomar banho vestido, então você já sabe o que aconteceu. Davi mandou perguntar quem era. Lhe disseram: é Batseba, filho de Eliam, mulher de Urias. Mulher de Urias, a mulher era casada. Então Davi mandou mensageiros que a trouxeram, ela veio, se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. A mulher estava no período fértil, e quando tem relação no período fértil, versículo 5, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: eu estou grávida. Pronto, acabou, ninguém aqui mais vai ler o Salmo de Davi. Olha a mancada que Davi me apronta. Olha o tamanho do erro deste sacerdote do Senhor, desse cantor, desse ministro. Olha o tamanho da confusão que esse... E a confusão fica mais feia, porque ele mandou chamar o marido dela, tentando cobrir a situação. O marido veio, de tão crente e fiel com o marido dela, não foi para casa ficar com a mulher. O plano deu errado, ele mandou matar o marido, e aí a coisa ficou pior ainda. Tem alguém aqui convencido já que nós pode parar de ler o Salmo de Davi? E eu vou fazer mais umas perguntas para a gente aqui, porque nós temos que colocar isso na cabeça hoje. Eu errei, mas eu não desisto. Será que um Noé, que toma uns negócios assim, fica meio bêbado e sai por aí meio descontrolado, será que o Noé pode, será que ele pode pregar para a gente? Será que Noé pode pregar? Será que Jacó, mentiroso, suplantador, pode pregar para mim? Será que uma Raabe, dona de uma boate na muralha de Jericó, pode pregar para a gente? Será que um Sansão teimoso, mulherengo, pode pregar para mim? Será que um Gideão medroso pode pregar para mim? Será que uma Esther usurpadora pode pregar para mim? Será que um Jonas resmungão pode pregar para mim? Eu vou no Novo Testamento. Será que um Zacarias duvidoso pode pregar para mim? Será que um José que resolveu abandonar a mulher grávida, será que ele pode pregar para mim? Será que uma mulher com a reputação duvidosa no poço de Jacó pode pregar para mim? Será que um Paulo, assassino de crentes, pode pregar para mim? Quando Deus transforma um pecador, ele vira pregador, e ele pode pregar para mim sim, aleluia. Eu errei, mas eu não desisto. Quando a gente volta em Davi, a coisa fica feia, irmãos, porque vocês lerem Mateus 1 verso 6, na genealogia de Cristo, olha a fala de Mateus: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Ô Mateus, se eu sei o nome da mulher, você também sabe, escreve o nome dela aí, rapaz. É Batseba, escreve o nome dela aí. Você não escreve. Por que Mateus não escreveu?
escreveu o nome aquela que foi mulher, nem o nome da mulher ele falou. Olha o tamanho da bagunça que Davi aprontou, e o erro, a confusão que gerou esse negócio. Davi deu uma mancada feia, mas ele não desistiu. Ele não desistiu, ele não desistiu. Ele clamou ao Senhor, ele orou a Deus, ele pediu perdão, ele se arrependeu, ele jejuou, segundo Samuel 12, ele foi no templo, pôs a cara no pó, clamou a Deus, e aí ele escreveu o Salmo 32, e ele começa a revelar o que acontece na vida do pecador. Tem uma promessa na vida do pecador que se arrepende, porque ele diz, é a promessa na vida do pecador que se arrepende. E eu quero falar dessas considerações finais aqui. A consideração é que tem uma promessa na vida do pecador. Salmo 32, verso 1 e 2, ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quem perdoa nossa transgressão é Deus, quem cobre nosso pecado é Deus, quem arranca a mancha da iniquidade da nossa história é Deus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Há uma promessa na vida do pecador arrependido: o Senhor vai perdoar a transgressão. Receba em nome de Jesus coragem para dizer: eu errei, mas eu não desisto. A segunda consideração que eu quero fazer para nós encerrarmos: o conflito do pecador. Porque o Salmo 32, versos 3 e 4 dizem assim: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram, o meu bramido todo dia. Toda vez que a gente guarda uma coisa nojenta, putrefada, a gente esconde aquilo, a tendência é ficar mais feio ainda, é ficar mais fedido ainda, mais terrível ainda. Mas nós estamos aqui para ler o que Davi diz no verso 3 e 4: eu calei, meus ossos envelheceram, de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e eu fiquei seco, mal-humorado. Oh, eu convido você a abandonar essa coisa escondida, esse pecado de estimação que parece um pet, que a gente trata ele, alimenta, diz: pecadinho meu lindo, fica aqui guardado, escondido, come aqui uma ração bonita que você vai crescer e virar um pecadão enorme. Deus está chamando a gente para dizer, igual Davi fez. E a minha terceira consideração é os versos 5 e 6, ele diz: eu confessei o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Eu disse: confessarei ao Senhor a minha transgressão. Tu perdoastes a maldade do meu pecado. Todo aquele que é santo vai orar a ti. Há tempo de te poder achar. No transbordar de muitas águas, elas não chegarão a ele. Água na Bíblia é gente. E quando a gente ora a Deus por perdão da transgressão, Deus não deixa que as muitas pessoas cheguem na gente para te atordoar, para te dar para falar na sua cabeça. Deus não deixa as muitas águas, as muitas pessoas trazer um zumbido no seu ouvido: olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. O profissional em lembrar a gente do nosso passado é o diabo, mas a gente vai lembrar ele do futuro dele, que é no lago de fogo. Porque eu errei, mas eu não desisto. E a última consideração é que existe uma adoração no coração do pecador justificado. O Salmo 32, verso 7 diz: tu és o meu lugar, tu és o meu esconderijo, e o Senhor me preserva na angústia, o Senhor me cinge com cânticos alegres de livramento. Todo pecador que for justificado tem um cântico, tem um hino para cantar, tem uma adoração para oferecer, porque a quem muito é perdoado, muita adoração ele tem no coração. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que é que você fez, eu não sei o que você aprontou, eu sei da minha vida, eu sei do meu erro, da minha falha, eu sei do que eu cometo, mas eu vim pregar para nós aqui na autoridade de Deus: eu errei, mas eu não desisto. Se você errou, não desista, não desista, não desista, não desista, em nome de Jesus. Não desista, não desista.
Quando aquele pecado familiar se aparecer, se chegar na sua porta, tentando te ludibriar uma vez mais, não desista. Quando ele ataca a gente no súbito da noite, não desista. Quando o pecado reaparecer, 1 Coríntios 10, verso 13 diz que nenhuma tentação lhe sobreveio que não seja comum ao homem, porque Deus é fiel e não deixará que vocês sejam tentados além da vossa capacidade, mas com a tentação Ele proverá também um escape para que vocês possam suportar. Não desista, não desista, não desista, em nome de Jesus. Não desista quando as longas orações e petições e as batidas da porta não forem atendidas no momento. Não desista, porque Jesus fala em São Lucas 18, verso 1, ele contou uma parábola da viúva persistente, no sentido de que eles deveriam orar sem desanimar. Continua orando, não desista. Não desista quando os dardos inflamados da dúvida que o diabo lança, eles tentarem calar, tentarem fazer a gente cambalear na fé. Efésios 6, verso 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mau, e em toda circunstância pega o escudo da fé para que vocês possam extinguir os dardos do diabo. Não desista, não desista, não desista quando o efeito do inimigo te pressionar por todo lado. 2 Coríntios 6, verso 4 e 5, mas como servos de Deus, nós recomendamos vocês em tudo, pela perseverança na tribulação, na dificuldade, na calamidade, no açoite, na prisão, no tumulto, no trabalho, na noite sem dormir, na fome. Não desista, não desista, não desista. Não desista quando o lugar onde Deus te plantou está infértil, quando o lugar que Deus te colocou é um lugar difícil e nada está brotando no momento. Gálatas 6, verso 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos, se nós não desistirmos. Não desista, não desista, não desista. Deus nos chamou este dia para não desistir, não desistir. Não desista quando esperar em Deus parece interminável, porque Isaías 40, versos 30 e 31 diz: os jovens desmaiarão e se cansarão, os jovens cairão exaustos, mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como das águias, correrão, não se cansarão, andarão e não desfalecerão. Não desista, não desista, não desista. Você pode ficar de pé comigo nesse instante. Não desista, não desista. Se você falhou, pecou, errou, e alguma coisa te fez abandonar ou desistir, se esse pensamento passa por você de vez em quando, abandona isso, deixa isso para lá, se afasta, sai desse ministério, sai dessa igreja, sai desse projeto, deixa isso de lado. Eu vim pregar a você em nome de Jesus que eu errei. Você pode ter errado também, mas a gente não pode desistir. Deus não quer que a gente abandone, que a gente desista. Ele deseja que a gente fique firmes, e a nossa firmeza será recompensada para a glória de Deus. É Ele quem nos mantém firmes nele, Ele é quem nos guarda firmes. Mas eu preciso decidir. Aleluia. É por isso que São 1 João 1, verso 9 clama: se a gente confessa o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. A gente é infiel, mas Ele permanece fiel. Aleluia. Você só não pode desistir. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Eu errei, mas eu não desisto. A gente não pode desistir. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, perto quero estar, junto aos teus pés,
quero te ofertar. Eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Levante a mão para cantar, feche os olhos diante de Deus e diga de novo: te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, somente te louvarei, diga isso, te louvarei, Jesus. Não importam, adorarei, somente a ti, Jesus, oh Jesus, nós precisamos reagir a esta palavra aqui agora. Nós precisamos reagir a essa palavra. Se você está aqui essa noite, você está aqui nessa igreja, você está online com a gente pela Assembleia de Deus online, você precisa reagir a essa palavra agora, em nome de Jesus. Eu errei, mas eu não desisto. Se os pensamentos de desistência atravessam a sua mente vez por outra, você precisa dizer a si mesmos o poder da palavra: eu errei, mas eu não desisto. Eu não desisto. O Jesus que te salvou te segura. O Jesus que te salvou te sustenta. O Jesus que te alcançou. Aonde a gente estaria uma hora dessa? Eu não sei aonde, mas Jesus nos alcançou. Não desista. Nós vamos orar agora. Onde você está? Se esses pensamentos passam por seu coração, pela sua mente, pela sua vida, eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, tenha piedade de nós em nome de Jesus. No poder da tua palavra, Deus, nós estamos declarando esta frase aqui: eu errei, mas eu não desisto. Senhor, nos ajuda, tem misericórdia da gente aqui. Senhor, os erros e as falhas que nós cometemos cercam a nossa vida constantemente. E às vezes as memórias das situações, das circunstâncias nos visitam. No fim da noite, com a cabeça no travesseiro, a gente demora para dormir, lembrando o que aconteceu, pensando o que aconteceu. E às vezes um pensamento despretensioso de 1921 aparece na nossa cabeça: você fez isso. E a vontade de desistir aparece. A acusação do mal, o peso do dia a dia, a dificuldade de viver em santidade neste mundo perdido fazem os pensamentos de desistência nos cercar. Mas em nome de Jesus, nós clamamos pela fé: eu errei, mas não desisto. Nós proclamamos pela fé: eu errei, mas não desisto. Nós dizemos pela fé: eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto.